O assunto do vídeo é sensível e não tem a intenção de ser sensacionalista e nem desrespeitoso, e sim abrir os olhos de quem está nos escutando. Caso esteja passando um período mais sensível, indico a ir para outro vídeo. Os nomes e locais foram alterados para proteção e respeito da vítima. As informações aqui divulgadas são frutos de depoimentos anônimos das vítimas e pessoas que viveram o acontecido. Ela nasceu no Vietnã, numa cidade pequena. Diz que sua memória era o cheiro de terra molhado e o barulho das frituras que eram vendidas na rua e ela tanto amava. Ainda menina, descobriu que dançar era o único jeito de transformar as coisas duras em algo suportável. Não havia palco, holofote nem figurino. Havia o chão áspero da sala, o ventilador velho e a vontade de aprender cada gesto que via numa televisão com ruído. A mãe dizia que aquilo podia ser futuro. O pai, que era preciso ter cuidado, seria melhor ser médica ou advogada. Ela guardou as duas frases como quem guarda ferramentas, uma para abrir portas, outra para não cair nelas. Quando completou 18, a notícia chegou como um raio. Uma audição em Seul, na Coreia, aceitaria candidatas estrangeiras. Passagens parceladas, documentos correndo, o passaporte recém-emitido e um envelope com as economias da família. Na noite anterior ao voo, ela prometeu em silêncio voltar com um nome e um lugar onde a dança pagasse o aluguel. No aeroporto coreano, o primeiro tropeço foi de língua. Ela treinou frases, mas o sotaque denunciava a origem, e os sorrisos que recebeu tinham a borda cortante da impaciência. Fale direito? Aqui é diferente. No Vietnã é assim? As perguntas vinham com risos. Nos estúdios, a música era alta, os espelhos brilhavam, e por um instante ela esqueceu tudo. O corpo sabia o caminho. Na audição, mesmo nervosa, deixou a alma a levar. Saiu de lá com um contrato de trainee e um cronograma apertado que prometia transformá-la em produto de palco. O coração transbordando de alegria e a vontade de falar tudo para os pais. Os primeiros ensaios foram uma aula de hierarquia. O coreógrafo principal tinha voz macia, elogios calculados e olhos que pesavam mais do que deveriam. Colegas cochichavam quando ela passava. Exótica, ela tem uma cor engraçada. Nos intervalos, vinham piadas sobre cheiro de temperos, sobre arroz, sobre mulheres do Sudeste Asiático que, segundo eles, eram mais obedientes. Dizem que são mulheres fáceis, ficam com muitos homens. Ela sorria tensa. À noite, no telefone, respondia à mãe dizendo que estava tudo bem, que as grosserias eram só parte da adaptação. Mas no travesseiro, o riso dos outros grudava como cola. A xenofobia aparecia em microcortes. O figurino dela apertava mais do que o das outras. Quando pedia um número maior, riam do tamanho dos quadris. Se errava, a bronca vinha pública. Se acertava, o mérito mudava de dona. Você aprende rápido, deve ser o sangue que quer agradar. Em um treino, um colega desenhou um mapa do Vietnã no quadro e colocou um ponto. Daqui as luzes de Seul. Parabéns. Pena que a luz cega. Ela fingiu não ouvir, como quem se salva respirando. A violência seguinte não veio em socos, mas em convites. Jantares privados, reuniões fora do expediente, a promessa de um solo numa apresentação importante se fosse mais maleável. O coreógrafo tocou seu cotovelo, depois o pulso, depois o quadril, como se corrigisse posturas. Encostava em seu seio. Ela recuou, a frase curta: "Prefiro falar de trabalho." O preço apareceu no dia seguinte, quando seu nome sumiu de uma sequência que ela havia criado. Ninguém explicou. No quadro de presença, uma anotação: disciplina a alinhar. Ela começou a registrar tudo num caderno de capa azul. Datas, frases, olhares, convites, ausências. Releu as páginas uma vez, duas, três e decidiu tentar os meios oficiais. Procurou o Departamento de Recursos Humanos. A funcionária ouviu em silêncio e finalmente disse que era melhor evitar mal-entendidos culturais, que se ela desejava construir carreira ali, deveria ser menos emotiva e entender como as coisas funcionam. Saiu com um folheto sobre adaptação de estrangeiros e a sensação de que sua língua era um labirinto. Mas no fundo ela sabia que a funcionária tinha entendido o que estava acontecendo. No palco, o corpo seguia perfeito.
De madrugada, olhava o teto e rascunhava passos que lembravam água batendo em pedra, insistente e forte, e pensava na avó acendendo incenso de manhã. Numa pequena comemoração, pois fecharam um contrato, eles saíram para comer. Seu professor foi junto com 2 amigos dele, mais velhos, diziam-se produtores e mais alguns outros colegas. A jovem até tentou, mas não se enturmou. Logo as jovens de sua idade foram embora sem nem se despedir dela, e a jovem ficou com os outros homens mais velhos que insistiram que ela ficasse, oferecendo bebida. O decorrer da noite foi uma série de acontecimentos trágicos. Ela lembra que começou a beber um drink e logo ficou muito zonza, como se a pressão tivesse baixando. Ela teve certeza que a bebida tinha sido alterada, mas já era tarde demais. Sentiu Manza tocando por debaixo de sua roupa. Depois de estar num carro, ainda sendo apalpada, e depois era difícil lembrar. Lembra de cheio de bebida, cigarro, muita dor em suas partes de baixo, pedindo para que parem, cheiro de suor e não ter força nem de levantar seu braço. Ao voltar à consciência, lembra de muita dor de cabeça, zumbindo na cabeça, como se fosse um inseto dentro do ouvido e um ardor forte em suas partes de trás e da frente. Ao averiguar, viu que estava sem roupas num tapete e havia sangue. Viu os 3 homens dormindo no sofá. A dor física era ruim, mas nada comparado ao que ela estava sentindo na cabeça, no seu coração. Ela diz que essa é uma daquelas coisas que ela sabe que acontece, mas que nunca acha que vai acontecer com si mesmo. Não sabia o que fazer. Uma tristeza, um vazio que nunca sentiu veio à tona. Ela ligou para uma amiga vietnamita. Pela primeira vez, contou sem cortar palavras. A amiga ouviu o relato calada, mas também não sabia o que fazer. Os boatos que coreanos viam vietnamitas como um povo inferior circulavam e também que a polícia não dá muito ouvidos às estrangeiras também. Ela indicou que ela voltasse para o seu país. Resistiu e não ligou para seus pais. Sabiam que ficariam desolados e desesperados. Antes de voltar, ela não poderia deixar a história assim. Como ela poderia deixar isso acontecer com outra pessoa? Ela foi novamente à secretaria da agência, pediu uma reunião com o diretor. Ele tinha que escutá-la, disse que era urgente, e uma reunião foi marcada. Ao chegar no escritório, 3 homens e uma mesa. A jovem gelou ao ver que um dos homens era seu professor, seu violador. Ela não estava preparada para aquilo. Ela não abriu a boca e eles começaram a falar de performance, de adequação, de boatos que correm. A sala ficou sem ar. Por fim, disseram que tinha sido um mal-entendido, que ela estava se oferecendo demais, as roupas dela eram curtas, ela provocava os homens. Coisas completamente sem sentido algum. Ela se sentiu violada pela 2ª vez. Se sentiu calada. Ao sair dali, fez suas malas e foi até o aeroporto sem falar nada com ninguém. Ao chegar, adiantou sua passagem de volta. Esperou por 12 horas no aeroporto. Ela descreve que essas 12 horas pareceram 12 dias. Ao chegar em sua casa, seus pais ficaram surpresos. A jovem contou o ocorrido e foi acolhida. Acolhida do jeito que ela precisava. Mas o pesadelo não estava no fim. Se recuperando do ocorrido dia após dia, chegou por correspondência um processo judicial, alegando que a jovem tinha abandonado seus afazeres e descumprido seu contrato. Caso ela não retornasse em até 48 horas, ela teria que pagar uma multa estratosférica. Dívida que nem se a família vendesse a casa ela conseguiria pagar. O desespero tomou conta da família. O que eles fariam? Ela procurou ajuda no governo, com advogados públicos, que mesmo com muita demora, a indicaram como proceder. Ela foi na polícia, fez denúncias e, com documentos, conseguiu se proteger. A jovem diz que mesmo até hoje o processo não finalizou e já se passaram 2 anos. Mas ela tem fé e acende incensos aos seus ancestrais para que a justiça seja feita. Hoje, ela trabalha num pequeno restaurante como garçonete. Não consegue dançar mais. Diz que o dançar que antes a fazia feliz e a levava ao mundo perfeito, hoje a faz lembrar do pior momento da sua vida, onde teve seus sonhos roubados. Uma história impressionante, não é? Se você quer justiça por essa jovem, comente abaixo. Se você não quer que mais histórias assim aconteçam, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Para que essa história e a voz dessa jovem seja ecoada pelo mundo.